queria fazer uma pergunta. Eu sei que você falou deles lá no início, mas eu acho legal trazer de novo eles assim, né? O que é que você pode falar mais sobre esses dois seres que foram o início do nosso bate-papo de hoje, Shiva e Krishna, que foram os dois primeiros que você citou? O que você pode falar mais sobre a sabedoria desses dois seres? Eu posso passar o dia inteiro. Mas assim, vamos fazer um resumo. Shiva. Sem Shiva, na nossa compreensão do planeta Terra, a sociedade humana não seria o que ela é hoje. O Shiva é o primeiro ser a vir no planeta Terra. Ele traga a ciência da música para alegrar o ser humano. Ele traga a ciência da dança, não só para alegrar, mas também para equilibrar as glândulas, secreções hormonais. Ele traga o sistema de casamento para que as crianças que nascem tenham um lar que vai cuidar deles, porque antes dele, as mães davam tudo aos filhos, e infelizmente as crianças, uma mãe não tinha sistema de casamento, e tampouco não tinha a questão de controle de natalidade. Então as mulheres ganhavam filho com regularidade. Então, uma mãe com um monte de filhos não era possível. Então, ele trouxe o sistema de casamento para as crianças ter condição de crescimento, de tudo. E mais que isso, ele trouxe o sistema da meditação, a ciência da meditação. A meditação não é só fechar os olhos e começar a viajar na maionese, né? A meditação é uma prática focalizada para desenvolver, para arrumar, é como um arquiteto, sabe? Fazendo coisa ali dentro, né? Ele fez isso. A contribuição maior dele foi transformar seres humanos ordinários em seres humanos extraordinários. Esse Shiva fez. E tanto assim que Shiva vibrou tanto a Índia, que o povo da Índia fala que Shiva é um deus. Para o Tantra Yoga, Shiva é o primeiro mestre do Tantra. Mas para o povo, os hindus, Shiva é um deus. Porque ele trabalhou. Shiva, além dessa parte interna, Shiva foi muito responsável na construção da sociedade humana. Ele é o primeiro a lutar contra divisões de casta, dominação. Ele ajuda, ele nasce, contrariamente a que é mostrado nas imagens do Shiva, parece um ariano, mas Shiva não era ariano. Shiva nasce de um ariano e de uma mongol. É uma raça mixta. Esse cara, o que ele faz? Como os arianos eram dominantes também lá na época, e tentava dominar o povo local da Índia, um povo que já era iniciado no Tantra, pelas suas próprias pesquisas, já estava iniciando algum tipo de introspecção. O Shiva viu aquilo ali, o povo está lutando. Os arianos vêm do sul da Rússia, passavam por Oriente Médio, para aquela região da Pérsia. Aí que ele traga aquela oração do fogo. Eles viram o fogo saindo da terra, eles acreditaram que é um Deus que está saindo de lá, porque não tinha explicação. Hoje nós entendemos que é gás que está saindo, o gás contato com o oxigênio da fogo. Eles tragam isso lá na Índia e querem impor essa religião, essa prática extrovertida, ao povo dravidiano, que já tinha muitos anos de prática introspectiva. Aos óstricos, aos mongóis da Índia. Choque. Shiva luta, ele fica com os excluídos da sociedade ária, que era dominante, ele fica com eles e ensina eles a ter dignidade. Ele foi tão bom professor que no campo de batalha, quando os arianos estavam de um lado e o povo local estava do outro lado, a minha mente de tântrico não consegue se controlar. Porque assim, essa gente de arianos que finalmente acaba escrevendo esses textos, eles se chamam de devas, deuses. Eles são deuses. E como que eles chamam os arianos? De monstro, de demônios, de pichaca, pessoa que come cadáveres. Então, quando você lê, aí isso vai ser um choque para muita gente, realmente. Que são coisas que falamos em aulas, né? Mas agora você está me perguntando, eu sou desse jeito, não consegui nunca não falar a verdade. Assim, quando você vai ler alguns livros da guerra entre devas e demônios, algumas pessoas criam uma imaginação
que estava vindo alguns ETs com seus naves espaciais. E chegava no planeta Terra era ocupado pelos demônios. E que estava acontecendo uma guerra entre os devas e os demônios. Nada disso aconteceu. Isso é imaginação fértil, muito bacana, agradeço e respeito. Mas o fato é simples, que os arianos eram os deuses e todo esse outro povo da Índia eram os demônios, eram os monstros, eram os pichacas. Shiva se alinha com esse, luta, os arianos não conseguiram vencer esse povo local. Aí, em algum momento, eles pensam, Shiva deve estar ensinando alguma coisa para essa gente que os torna tão, não temeroso, não ter medo, como chama essa palavra? Assim, Corajosos. Corajosos, assim, dedicados, que sem técnica derrotavam os arianos com todas as armas que eles tinham. Aí que começa a síntese, a mixigenação dos arianos com Tantra. À noite, os arianos tiravam aquela corda védica que eles colocam aqui para mostrar sua superioridade. A corda, quando você encontra um monge com corda assim, geralmente é um brahmana. E o brahmana significa uma caça mais elevada. Começou lá. Eles tiravam isso aqui porque Shiva, com Shiva todo mundo é igual. Porque todo mundo é manifestação da consciência, não tem alto e baixo. Né? Todo mundo é igual, todo mundo senta na mesma mesa. Quando você vai no centro de Tantra, os monges e os membros sentam na mesma base. Não tem altar para o monge. Quando você vai num lugar védico, aí você encontra, sim, o monge superior e o povo inferior. Mas quem diz que o monge é superior? Só porque me veste de laranja? Aí sou superior a você? Essa é uma visão extrovertida. A visão introvertida é que todos são manifestação de Deus. Então, para os arianos vir nesse campo de Shiva, eles devem renunciar ao negócio dele. Deixava a corda em casa, à noite chegava na frente do Shiva. Shiva, mestre. O Shiva é aquele que agrada a todos, que dá prazer a todos. Kalyan, quer assim, Ashutosh, né? Que ensinava para os caras. Então, durante a noite, eles aprendem o Tantra. Durante o dia, pega a corda de volta e coloca aqui porque eles querem as mordomias que a sociedade dá para eles. Então, eles pegavam o melhor dos dois mundos. É assim que você vai andando na cultura indiana, hindu, você vai encontrando esses dois correntes se misturando e gera uma briga muito grande na caminhada. Porque os tântricos, que eles são detentores dessa ciência do Tantra, estão vendo esses védicos. Estou falando védico. Eu vou ter que esclarecer essa questão de védica, senão tem gente que vão. Bom, essa coisa, pegando algum dos ensinamentos do Tantra, que é legal, mantra, yantra, meditação, mas junto com isso, mistura com rituais. Que quando alguém morre, um padre tem que fazer uma cerimônia para mandar a alma dele no céu. E para isso, alguém tem que pagar o valor tal. Tem uma brincadeira, né? O mestre nos contando que um dos discípulos dele, um belo dia, o pai dele acabou de falecer. Aí o discípulo foi para o mestre, correndo, lá na Índia. Mestre, meu pai acabou de falecer. E minha família inteira é hindu, eles seguem o ritual védico antigo. O que eu vou fazer? Falei, não tem problema, deixa eles levar lá e cremar, o corpo já está morto, seu pai não está ali mais. Ok, pai, eu vou. O que mestre ele levou? Mestre, estão cobrando muito dinheiro. O mestre falou, quanto que você pode pagar sem perturbar a sua economia? Ele só pode pagar tanto, então vai lá, fala para o padre, eu vou pagar tanto para você levar meu pai da terra para o céu. Aí o padre faz as cálculos védicos, faz os cálculos védicos, cálculos matemática muito avançada, faz todos os cálculos, volta e diz, isso não vai dar mais, irmão. Esse valor só vai me permitir de levar seu pai a 10 quilômetros do céu. Aí o menino voltou falando para o mestre, ele disse que só vai levar meu pai a 10 quilômetros do céu. Menino, não tem problema. Fala para ele que seu pai, quando estava vivo, ele gostava de correr. Ele vai correr os 10 quilômetros que sobra. Então, essa luta, essa mistura do conhecimento e tal, você encontra em todas as linhas védicas. Por védico,
eu estou falando religiões extrovertidas. Aí não sou só da Índia. A diferença entre a linha tântrica e védica, essa linha tântrica, Deus é interno. A linha védica, Deus mora em algum lugar. Né? A linha tântrica é uma realização interna, é para todos. A outra é só para mim, e os escolhidos, os outros são condenados. Então, esse negócio aqui, que é o negócio das religiões, religião no sentido extrovertido, que o Karl Marx coloca, que é o ópio do povo. Então, naturalmente, antes do Karl Marx, os tântricos lutavam contra isso. O Shiva deixa isso tudo. Quando Krishna chega no planeta Terra, encontra as pessoas. Veda. Só para falar de Veda bem rapidinho. No Veda tem 2 elementos importantes. Tem o conhecimento, que é resultado das pesquisas desse povo que se retiraram e escreveram. É muito bom ler esses textos. O Tântrico não tem problema com isso. Aliás, o Tântrico vai estudar para entender qual o nível de compreensão dos fenômenos, da natureza, o que descobriram. Agora, a prática deles, que são os rituais, muitas vezes não tem nada a ver com a teoria. E essa distância muito grande que você encontra as explorações acontecendo na prática, aí que elas chamam Jnana Kanda, a parte do conhecimento, o yogi. Não tem problema com isso. Conhecimento é bem-vindo. Conhecimento é esforço humano. Esforço humano é bem-vindo em todos os lugares. Ir contra o conhecimento é ser louco. Né? Agora, a parte dos dogmas, dos rituais, onde tem gente que está morrendo de fome aí, eu vou fazer um fogo aí, jogo arroz ali dentro, jogo manteiga ali dentro, jogo gente morrendo de fome do lado, alimenta as pessoas, cara. Esse é um desperdício de alimento, não é racional. Estou me empolgando, mas eu vou baixar a onda. Assim, ó, caro irmão. Então, essa é a diferença. Quando Krishna chega, então, Tantra apoia a Jnana Kanda. Tem um monte de conteúdo, né? Os Upanishads tem texto fantástico a ser estudado. Vedanta tem texto assim maravilhoso. Tem várias coisas assim que realmente o negócio é interessante. Só que você sabe, né, que conhecimento não se ganha de livro nesse caminho introvertido. Né? Tem que ter alguém que já caminhou. Então, lendo 1000 livros não necessariamente te dá conhecimento. A prática que dá conhecimento a alguém. Quando Krishna chega, vou pular de Shiva Krishna, senão Krishna, o Shiva, era o cara do coração dos humanos. Resolvia tudo. Quando Krishna vem, Krishna faz o mesmo papel. Krishna pequeno, primeiro. Aquela coisa da história da Bíblia, que os 3 magos estavam vindo, né? E tem o Herod, né? Não me lembro se Herod, que era o rei da época, né? Queria matar o pequenininho, né? Essa história, 1500 anos antes, 1500 anos antes da agora, Jesus foi 2000 anos atrás, né? Então, nós vamos pensar, Jesus foi 1500 anos antes de Cristo. Porque o Krishna veio no planeta era 3.500 anos antes. Então, 1.500 anos antes de Cristo, o mesmo fenômeno estava acontecendo. A irmã, a mãe de Krishna, Devaki, ela é uma princesa. O irmão dele cansa um príncipe. Esse príncipe se torna rei. Esse cara, eu vou reduzir para não trazer um monte de nomes assim, mas esse cansa decide de ser imperador para sempre. Ele é casado com a filha do imperador e está sonhando que o dia que o imperador morre, ele vai se tornar o próximo. E, portanto, ele tem que gerar muita força. Aí, como eu falei, eles usam aquelas práticas externas, e uma da prática externa era o quê? Matar reis. E guardar caveira dos reis, fazendo um colar. Com a visão que cada rei que você controla o povo dele. Aí a visão dele era ter 100 cabeças de reis, e aí o reinato dele seria sem problema. Só que ele faz astrologia e descobre que esse projeto dele pode não dar certo, devido ao filho da irmã dele que vai matar ele. E para evitar que isso aconteça, cada vez que a irmã estava grávida,
encarcerava ela e matava os ninhos. Aí o Maharishi Garga Muni é o tio de Krishna. Ele viu o irmão dele fazendo isso e desenha um jeito de salvar alguns filhos da irmã dele. Aí ele salva o irmão mais velho de Krishna, escondendo a gravidez, e salva o Krishna. Basicamente, no Tantra, não temos aquela história que tinha chuva, um serpente entrou e a Deva que colocou o filho no serpente, o serpente fez assim, aí abriu a boca para proteger o menininho. A boca do serpente nunca vai cobrir uma criança inteira. Mas tem toda essa história bonita, emocionante para todo mundo. O Tantra não entra nessas histórias. O fato foi Garga Muni escondeu a gravidez e assim que nasceu, pegava o menininho e levava na comunidade em Vrindavana de Nanda e Yashoda. Os dois meninos cresceram lá. O Balaram, irmão mais velho, e Krishna, irmão mais novo. Pequeninhos, entre os vaqueiros. Lugar que o rei nunca imaginaria que um príncipe estaria. Aí, nesse local, o Krishna cresce pequenininho, né? Junto com os amiguinhos dele lá. E aí era a festa, Vrindavan. O Vrindavan é aquele renato de amor universal, onde Krishna cantava e dançava. Os gopis, que são os amiguinhos dele, que eram muito apaixonados por ele, ele estava ali junto. As histórias vão assim, ó, história que as pessoas falam, né? Que, para explicar essa relação entre Krishna e os amiguinhos dele. Que às noites, Krishna marcava com as gopis, as moças, se encontrando numa floresta. Essa aí é a imagem, né? As gopis, na verdade, são as pessoas cujo coração foi tocado pelo amor dele e tem uma relação muito profunda de espiritualidade. Aí, marcar na floresta significa para ir meditar. Mas, nas histórias indianas escritas, eles colocam que ele marcava com as meninas à noite para se encontrar lá na clareada da floresta. Aí, meia-noite chegava. Os pais das meninas, significado das experiências espirituais das meninas, né? Sabe que essa minha filha já está apaixonada por Krishna. Ele vai sair da casa para correr atrás dela. Aí o que fazia? Fechava a porta. Trancava a porta, a criança dentro do quarto, as meninas dentro do quarto. Trancava. Todo. Só que as gopis, quando chegava meia-noite, Krishna pegava a flauta dele, tocava a flauta no meio da floresta. E as gopis do quarto dele escutavam. E o coração dele ficava com fogo. Oh, meu Krishna me chamado. Como que eu vou sair? Toca a porta, está fechado. Janelas, estão fechado. Aí que fazia? Pegava a cama inteira, girava a cama para cima, subia acima da cama, tirava o telhado, partia para o telhado, pulava e o criava. Era irresistível essa chama de Krishna. No campo de Tantra explicamos isso como mestre espiritual atraindo os seus discípulos. E à noite, dentro do seu quarto, você fechava os seus olhos e se conectava na meditação intensa. Mas era assim. Krishna era assim no campo espiritual, dava... Se pessoas experimentaram vários tipos de samadhis nessa planeta Terra, foi na época de Krishna, onde ele deu vários tipos de experiência espiritual a todo mundo. Tanto assim que nós chamamos ele Vraja Krishna, o Krishna doce, o Krishna que dava suas bênçãos para todo mundo de forma irrestrita. O Krishna, quando pequeno, lutava por os amiguinhos dele, achar alimento e tudo. O Krishna que estava ali para ser gente. O pequeno Krishna. No Hare Rama, Hare Krishna, esse é o Krishna que eles conhecem e que eles cantam. Agora, Krishna cresce. Chega um momento onde ele veja que a maldade da humanidade não está acabando. Apesar dele dar tanta realização espiritual para muita gente, lutar para os amigos e os perto dele, ele realiza que o mundo é maior. É que esse mundo maior vai precisar uma ação específica. Aí que Krishna sai de Vrindavan e volta na capital do renato deles, em Mathura. E quando chega em Mathura, Krishna não é mais aquele brincalhão que chama as pessoas à noite para cantar música, para fazer a coisa. Agora ele é um príncipe. Ele é um administrador. Krishna se torna parte da Sarati Krishna.
Parthasarathi Krishna, o guerreiro Krishna, condutor da carroça de Arjuna. E aí a primeira luta, o primeiro embate que ele faz é com o próprio tio. Ele veja o tio com o seu plano de ter um colar de 100 caveiras, com a ambição dele ser o rei para sempre de todos. Krishna fala, tio, essa ideia que você tem não é uma boa ideia. O tio não escutou. Tio, segunda vez, tio, essa coisa que você está fazendo de matar gente e colocar a cabeça dele no colar tem consequências negativas. Você vai pagar por isso. O tio não escutou. Aí Krishna cansou. Avisou primeira vez, avisou segunda vez. Tio, terceira vez, tio, o que tu está fazendo não é aceitável. Você está indo contra os direitos humanos, você está indo contra o bem-estar humano, essa é sua ambiçãozinha que você tem de dominar o mundo. Isso não é aceitável. Agora eu faço questão de eu parar essa sua ambição. Você agora está lutando contra mim. Aí começa o embate entre Kansa e Krishna. E Krishna, naturalmente, Krishna é Krishna, né? O tio Kansa perde o equilíbrio da cabeça dele. Ele perde equilíbrio. Perder equilíbrio é assim, ó. Eu acho que é bom falar para nossos escutores, né? Perder equilíbrio, que Krishna era tão bom na luta, tão bom, que o tio dele começou a alucinar Krishna em todos os lados. Quando estava no quarto, achava que Krishna está ali. Quando a mulher entrava, uma folha está caindo, acordava, Krishna veio me matar, Krishna veio me matar, todos os lugares. A mente objetiva dele se tornou tão deturpada. Na mente humana, gente, na mente humana, tem duas camadas da mente humana. Uma camada é subjetiva, onde você adquire conhecimento, e a outra camada é objetiva, onde você recebe informação do mundo objetivo. Quando essa camada objetiva fica demasiadamente engordada, ele desequilibra a subjetiva. E geralmente é impossível que a mente se mantenha no corpo. Assim, o tio morreu. Quando o tio morre, o sogro dele, o imperador, sabe que o genro dele morreu por Krishna. Aí ele debarca com o exército para acabar aquela raça do Krishna. Todo o clã do Krishna ele quer acabar. Aí Krishna começa uma retirada tática. Krishna começa a diplomacia para construir a Grande Índia. A Grande Índia é a obra, o Mahabharata. Maha e grande, Bharata é a Índia. A construção do Mahabharata inteira foi o trabalho de Krishna. Krishna montou todo o jogo, Krishna fez tudo. Esse aqui é um assunto de muitas lives. É de muitas lives, mas é muito importante. Nesse tempo, só para encurtar, nesse tempo da humanidade, o que aconteceu 3.500 anos atrás, antes de Krishna, de novo aconteceu no planeta Terra. No planeta Terra, a ética virou coisa de riso. A pessoa se moca de alguém querendo ser ético. Esperto é aquele que passa a perna nos outros. A espiritualidade, banalizado. A espiritualidade, os antivalores, se tornaram a forma melhor de governança. Tanto assim, que apesar do desenvolvimento intelectual e tecnológico do planeta Terra, o ser humano per se está ainda em miséria. E chegamos no nível, como já falamos, não vou repetir, no nível de desenvolvimento intelectual e tecnológico, que se não mudarmos a rota, podemos chegar à destruição do planeta. Quando o tempo desse aqui vem, Krishna falou, Sambhavami Juge Juge, de tempo em tempo, quando a ética vai ser desmoralizada, quando a sociedade vai estar em perigo, quando os humanos éticos não têm capacidade de resolver a situação, e quando mesmo os praticantes de Tantra, significa os kaulas são pessoas que praticam Tantra e levam a sua kula kundalini de vez em quando. Mesmo eles também não têm condição de resolver a questão. Aí Krishna diz, nesse momento, eu me encarnarei. Eu vou pegar os 5 elementos, falamos de 5 elementos, vou formar um corpo e vou me encarnar nesse corpo para quê? Para lutar contra essa negatividade, as forças negativas,
para empoderar os poucos moralistas e empurrar a sociedade numa nova caminhada. Este é o que está acontecendo nesse tempo. Acredito, humildade à parte, né, que esse é o processo que todos os aspirantes espirituais estão andando, né? O Krishnamurti, que é o mestre que me iniciou, não porque ele é o meu mestre, mas porque realmente, se você analisar o que ele fez, o trabalho dele, é exatamente o trabalho de Shiva e Krishna. E junto com ele, você falou há pouco daqueles yogis que ficam nas Himalaias emitindo ondas, e os outros mestres espirituais que pisaram no planeta Terra, Jesus, Buda, Lahiri Masaya, todos esses seres luminosos do planeta Terra, todos eles, não dá para esquecer a Sheliana, né? Os nossos irmãos das estrelas. Todas essas pessoas estão trabalhando para o planeta Terra alavancar-se. Qual é a base desse alavancar do planeta Terra? Ética na base da vida. Respeitar a vida. Cuidar da vida. Fazer a vida florescer. Onde que ela esteja. Essa é a base ética. Prática espiritual. Claro, antes da prática espiritual vamos falar arte, essa coisa tudo. Mas prática espiritual. Para cada vez mais os humanos irem expandindo sua periferia de percepção. Sua sensibilidade e conexão com a vida. E terceiro, trabalhar para criar um planeta de todos. De todos os seres que aqui vivem. Plantas, minerais, plantas, animais, humanos. Criar um ecossistema. Aí o planeta Terra, cara, o que vai ser? Vai criar aquela coisa que chamamos planeta azul. Águas azuis, planta por aí, pássaro voando, animal passando, os humanos com suas casas, a tecnologia da informação trabalhando, a inteligência artificial trabalhando nos campos, nas máquinas, em construção de casa, os humanos envolvidos em viagem interestelar, interplanetária, pesquisas no Brasil. Sabe que tem gente que vive no Brasil, nasceu no Brasil, e morre no Brasil, e nunca foi numa praia, e nunca visitaram a Amazônia, nunca souberam que lá na Chapada de Guimarães, lá em Mato Grosso, que tem rios onde você entra com binóculos andando assim, e você fica olhando os peixes andando. Todas essas maravilhas, por que as pessoas não fazem? Porque vivemos num planeta ainda onde os seres humanos têm que sobreviver. Isso tudo vai mudar. Os humanos vão se alegrar, cada um de acordo com seu índole. Base ética, condição de vida material organizado muito bem pelo avanço da tecnologia, pelo controle da ciência, uma ciência ao serviço da humanidade. Significa, nessa situação lá, quem vai ser os donos da ciência não vão ser as corporações capitalistas interesseiras, vai ser as corporações humanistas, humanos, organizados nas suas comunidades, controlando a ciência e cuidando do seu desenvolvimento harmônico. Você me pediu de falar de Shiva e Krishna. Não poderia acabar essa fala sem falar de Krishnamurti e da sua visão que ele chama do Mahavishwa. Na época de Krishna era Mahabharata, para a construção da Grande Índia. Hoje, não é mais a Grande Índia, ainda é um pequeno espaço desse planeta Terra. Estamos falando agora do planeta inteiro, onde a fraternidade universal vai ser o modus operandi de andar. Caro, só falando aqui, parece que já aconteceu. Mas parece que os mestres já fizeram isso. Nosso papel é pouco. Ética, esforço espiritual, esforço de criar fraternidade. Com isso, cada dia um pouquinho, chegaremos lá.